começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre a legalidade do aborto. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei e garante, entre outras coisas, a inviolabilidade do direito à vida. E para falar sobre casos em que o aborto é considerado legal no Brasil, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o advogado constitucionalista Augusto Teles, especialista na área de saúde. Também vamos conversar com Lenise Garcia, presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto, e professora de microbiologia da Universidade de Brasília. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Augusto, eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente se essa autorização para o aborto ela entra em conflito com o direito à vida. Eu acho que não entra em contradição com o direito à vida, né? É o seguinte, fato de a pessoa ter direito pelo menos à vida dela, se for violado esse direito, né? Se a pessoa correr risco de vida com relação a essa gestação, eu creio que não entra em contradição com o direito à vida. E para a senhora, doutora Lenise? Para mim, claramente entra em contradição. Aliás, a legislação brasileira não prevê um direito ao aborto, né? Ela só prevê algumas situações em que o aborto não é punido. Isso é bastante diferente de dizer que existe um direito ao aborto. Agora, ela prevê o direito à vida, e esse direito à vida todo ser humano tem desde a concepção. E a discussão sobre a legalidade do aborto é polêmica. No Brasil, o procedimento é permitido em alguns casos. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não constitui crime a interrupção da gravidez quando há comprovação de má formação do cérebro do feto, o que tem ajudado a Justiça a resolver casos como o de uma adolescente gaúcha. A Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que a gestante tem o direito de interromper a gravidez, já que o feto foi diagnosticado com acrania e com exencefalia, que caracterizam má formação do cérebro. As anomalias impossibilitariam a sobrevivência do feto. Isso teria sido comprovado por exames e diversos médicos foram consultados. A mãe, uma adolescente com 3 meses de gestação, optou por não dar continuidade à gravidez. Ao analisar o caso, a Justiça levou em consideração também o estado de saúde da jovem, que estaria bastante abalada emocionalmente e ainda corria o risco de morte. O pedido para que a gestação não fosse levada adiante foi feito pelo Ministério Público. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que quem gera um feto anencéfalo, ou seja, com má formação cerebral, tem o direito de interromper a gravidez. Como no caso do Rio Grande do Sul, as pesquisas revelaram que as anomalias gerariam a anencefalia, a Justiça autorizou o aborto. Este neurologista esclarece que tanto os fetos acrâneos quanto os anencéfalos não têm chances de sobreviver. A sobrevivência é nula, né, se restringindo a poucos dias de vida. Este advogado explica em quais casos o aborto é permitido. O Código Penal hoje, no artigo 128, ele autoriza em 2 hipóteses. A primeira delas é em caso de risco para a gestante e a segunda de gravidez resultante de estupro, desde que com consentimento da vítima, né, da gestante, da própria gestante. E agora, com a DPF número 54, o Supremo Tribunal Federal então ampliou para os casos em que o feto esteja com esse tipo de enfermidade. Ele lembra ainda que a decisão do STF foi baseada em princípios da Constituição. Você exigir que uma mulher que tem na gravidez algo tão profundo, com tanto amor e vários outros sentimentos, gerar um filho que tecnicamente nascerá morto. Então, o Supremo, adotando essa técnica de interpretação, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, ele entende que o aborto poderia se aplicar especificamente a esses casos. Doutor Augusto, a Justiça tem sempre decidido a favor da gestante que quer interromper a gravidez, em casos como mostrado na reportagem? Hoje em dia, sim, ainda mais com essa força da DPF 54, proferida pelo Supremo ano passado, tem decidido favoravelmente sempre nesses casos, desde comprovada a anencefalia. Doutor Augusto, e o que é preciso para confirmar? Preciso para comprovar são exames médicos, né, assinado por 2 médicos sempre, né, e as imagens da gestação, a ultrassonografia da criança, para comprovar justamente a anencefalia. Agora, doutora Lenise, o movimento é contra aborto mesmo nesses casos, por quê?
mesmo nesses casos, eu diria por duas razões. O primeiro, em relação à criança, né, que mesmo que ela vá ter uma vida breve, ela tem direito a essa vida, e inclusive a nossa capacidade de prever a brevidade dessa vida não é tão clara assim, né? Por exemplo, eu tive nos meus braços a menina Vitória de Cristo, que viveu 3 anos, e era exatamente esse caso, foi acrania com exencefalia durante a gravidez, só que a mãe optou por não fazer o aborto e realmente ela veio a viver 3 aninhos e assim, numa relação maravilhosa com a família, o amor todo dado a essa criança, né? Não sei até que ponto ela era capaz de amar, mas certamente ela foi muito amada e reagia, né? E também com relação à mulher, né, eu acho que é muito assim, complicado você achar que em 9 meses a situação vai se resolver, né? Quer dizer, um filho é algo que se tem para sempre, né? Essa menina nunca vai esquecer desse filho, essa adolescente que fez esse aborto, né? Então, se ela leva a gravidez até o final, mesmo que seja um momento de muita delicadeza, é claro que ela precisa de todo o apoio psicológico, apoio da família, etc., mas a experiência que a gente tem das mães que levaram até o final, elas lidam muito melhor com esse passado desse filho do que as mães que fizeram o aborto. E manter essa gravidez também não traz sofrimento para a mãe? É claro que é sofrido, mas o sofrimento faz parte da vida, né? E inclusive, quer dizer, é o que eu digo, esse sofrimento, ele não é aliviado pelo aborto, né? Aparentemente sim, pelo menos no primeiro momento, mas mesmo quando houve o julgamento aqui no STF, a mulher que foi usada quase como ícone da que fez o aborto, né, na época inclusive da liminar, o que ela declarou para os jornais? Que ela não quer mais ter filhos, ela nunca mais teve filhos e não quer ter. Isso mostra o quanto isso a abalou, né? Ao passo que a que levou a gravidez até o final, que apareceu também nos debates, a Márcia Tominaga, teve vários outros filhos depois, né? E lida bem com ter tido Felipe, anencéfalo, mas que teve um nome, que teve uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito que está sepultado e que ela vai visitar, né? E os irmãozinhos todos também têm uma relação de amor com essa criança que passou pela família, né? Então isso é muito melhor administrado até psicologicamente pela família depois. Doutor Augusto, e um profissional da medicina que se depara com um caso desse? A justiça tendo autorizado, ele pode se recusar ou ele tem que cumprir o que está determinado? Não, com certeza o profissional da saúde, o médico no caso, ele pode se recusar a fazer, né, por questões éticas, questões morais ou religiosas, ele não é obrigado a fazer, a lei não obriga ninguém a fazer, senão em virtude de lei, né? Agora, um estabelecimento hospitalar, ele não pode se negar, já que vem a autorização da justiça. E as mulheres encontram esse apoio no SUS hoje em dia? Hoje em dia, quando é autorizado pela justiça, no caso até dos anencefálicos, as gestantes ela tem que passar pelo SUS. Esse aborto só é praticado pelo SUS e não em clínicas particulares. Doutora Lenise, e na visão do movimento, a vida começa quando? Bom, a vida começa com a concepção, né? Tanto a vida de qualquer ser humano, na verdade a vida de qualquer ser que tem uma reprodução sexuada, começa com a concepção e isso é um dado da biologia, né? Eu não tenho como negar isso, eu até posso questionar do ponto de vista filosófico, ético, jurídico, se todos os direitos já existem a partir desse primeiro momento, né? Agora, que já é um ser humano, né? E um ser humano específico, quer dizer, eu costumo dizer que quando o espermatozoide do meu pai encontrou o óvulo da minha mãe, ali se formou a Lenise, e ali já estava definido que eu ia ter o nariz da minha mãe e os olhos do meu pai, né? E isso é um dado da biologia. E juridicamente, doutor Augusto? Não, concordo até com a doutora, porque é o seguinte, né? A Constituição, no seu artigo 5º, ela fala que é garantido o direito à vida, né? E tanto que o Brasil também ratificou em 92 com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, né, que o direito à vida é resguardado desde a sua concepção. Tanto que também no artigo 2º do nosso Código Civil, ele resguarda o direito do nascituro. Então, dá para se entender que desde a sua concepção já é resguardado o direito desse embrião. Né, a gente está falando aqui dos fetos anencéfalos, mas também existem os casos de gravidez resultante de estupro e também de risco à mãe que podem autorizar a interrupção da gravidez. Nestes casos, sempre tem que ter autorização da justiça? A mulher tem que passar pelo procedimento jurídico antes de procurar o SUS? Não, especificamente não há necessidade de se passar pela justiça, né, porque a própria lei já autoriza esses casos. No caso do risco da gravidez para a mãe, do resultante de estupro,
e agora, recentemente, para anencefalia, mas desde que seja tudo comprovado. E como comprovar? Vamos comprovar. Na questão do risco de gravidez, né, no risco à grávida, a pessoa tem que passar por um procedimento médico para ser analisada e no laudo tem que constar esse problema que vai resultar um risco à gravidez dessa pessoa. Agora, no caso de estupro, a pessoa tem que registrar uma ocorrência policial e juntamente com o laudo do IML comprovando o estupro. E aí levar o comprovante da gravidez e mostrar que foi resultante. Justamente, porque através desse boletim de ocorrência e a comprovação do laudo do IML, vão comprovar que foi o estupro que gerou essa gravidez indesejada. E para o movimento nesses dois casos, qual é a solução? O que é a orientação, doutora Lenise? Olha, a questão é que a vida tem um valor sempre, né? A questão do risco de vida para a mãe, na verdade, com a medicina atual, praticamente a gente já não tem mais esse tipo de dilema, digamos assim, né? Nós temos muitas alternativas que permitem levar a gravidez até o final, ou pelo menos até que a criança seja viável, né? Hoje em dia se antecipa o parto para o 7º mês, por exemplo, e se consegue perfeitamente superar o problema de saúde da mãe, dando sobrevida ao filho, né? Agora, a questão do estupro, ela é realmente uma questão extremamente delicada, né? E agora, a criança não tem culpa, né? Quem tem culpa é o estuprador, né? Então, a gente não mata o estuprador, né? Por que a gente vai matar a criança, né? Então, eu acho que tem que ter, isso sim, uma atenção muito especial para essa mulher, que ela seja ajudada a superar essa situação, né? E nós temos entidades que lidam com esse tipo de gravidez e, de fato, muitas vezes a mulher, sendo apoiada, né, tendo quem ampare, ela se convence, ela opta, né, por levar a gravidez até o final, mesmo que seja para depois dar essa criança em adoção, né? E a prática também que a gente vê é que muitas vezes ela fala, não, eu vou dar em adoção, e depois durante a gravidez ela desenvolve uma relação de amor com essa criança e já acaba ficando com o filho. Muda de ideia. Muda de ideia. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Lenise Garcia, presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto, e o advogado constitucionalista Augusto Teles. Eles conversam conosco sobre a legalidade do aborto. No Brasil, o aborto é tipificado como crime contra a vida pelo Código Penal. A lei traz como exceção o aborto necessário, quando há risco para a gestante ou em caso de estupro. A pena para o aborto feito nos casos não previstos pela lei é de detenção de 1 a 3 anos para a gestante. Para quem provoca o aborto sem o consentimento da mulher, a pena é de reclusão de 3 a 10 anos. Se houver este consentimento, a reclusão é de 1 a 4 anos. Doutor Augusto, essa pena pode ser maior se resultar em risco de morte para a gestante? Se ocorrer alguma, né, no aborto, se ocorrer alguma lesão grave à gestante ou vir ocorrer o óbito, a pena pode ser aumentada em 1/3 do já previsto em lei. Agora, essa punição, doutora Lenise, tem inibido a prática do aborto ou precisaria ser mais rígida para ter um efeito maior? Eu acho que não é a questão da pena propriamente. O grande problema é a impunidade, que, aliás, acontece não só nesse crime, como em inúmeros crimes aqui, né, infelizmente. Quer dizer, na verdade, não existe uma vigilância sobre as clínicas de aborto, sobre a comercialização de medicamentos abortivos, né? A gente vê que é muito raro, né, que entre a polícia, por exemplo, numa clínica de aborto, sendo que em boa parte das cidades todo mundo sabe onde fica, né? Então, realmente, eu acho que isso teria que haver algo nesse sentido. Agora, de qualquer forma, a penalização, a meu ver, ela é necessária, mas não é suficiente, né? O que nós precisamos mesmo é de políticas públicas que ajudem a evitar a situação, né? Que haja o amparo à gestante, como eu comentava anteriormente, né? Que você cuide do assunto sobre outro enfoque. E essas clínicas, é feito algum tipo de fiscalização para tentar coibir essa prática? Isso, muito pouco, né? Raramente a gente vê, e geralmente porque houve alguma denúncia muito concreta ao Ministério Público, por exemplo, há não muito tempo em Fortaleza houve um caso desse tipo, que era até o ex-prefeito de uma cidade ali próxima a Fortaleza, que era o dono da clínica, né? Então,
E aí o Ministério Público investigou e chegou realmente a prender essa pessoa, né? Mas são casos raros, a gente conta nos dedos, né? Doutor Augusto, e esse pode ser considerado um problema de saúde pública? Porque a gente vê muitas notícias de gestantes que morreram em decorrência de abortos clandestinos. No meu entender, sim, né? Isso aí, qualquer morte hoje em dia, ainda mais em uma proporção enorme como é o aborto hoje em dia, é um caso de risco à saúde pública. Principalmente aqui, ainda mais com inúmeras clínicas clandestinas, né, que não tem higiene nenhuma para fazer esse tipo de procedimento. E o que precisaria ser feito? Maior fiscalização, maior conscientização dos riscos que essa prática traz? O que poderia ser feito para poder diminuir esse problema? Eu acho que assim, o Ministério da Saúde deveria criar alguma superintendência, alguma coisa voltada com relação à fiscalização dessas clínicas, né? Somente clínicas particulares, ou então apurar mais denúncias com relação a clínicas clandestinas, né? Fazer uma vigilância fortemente, uma operação enorme voltado para isso. Os movimentos contra o aborto, doutora Helenise, eles trabalham nesse sentido também, de ficar atentos, de receber denúncias e levar adiante? Não, algumas vezes sim. Esse caso mesmo de Fortaleza foi, né, uma denúncia que veio de um movimento pró-vida, né? Agora, como eu comentei, eu acho que, digamos assim, esse é um ponto que é necessário, mas não é o foco principal, né? O foco principal, realmente, acho que está muito mais na prevenção, né? No esclarecimento, na educação, né? Aí que você precisa realmente facilitar que o aborto não aconteça, né? Agora, é preciso dizer também que os números, né, com relação a mulheres que morrem, por exemplo, eles... O que a população pensa está muito equivocado a esse respeito, porque esses números são inflados, né? Se a gente vai às próprias estatísticas do SUS, aos números oficiais, não chegam a 100 mulheres por ano no Brasil, né? É claro que toda a vida nos preocupa, mas não chega a ser, né? Morre mais mulher de picada de cobra no Brasil do que de aborto clandestino. E nas ruas as pessoas falam sobre aborto. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. É uma vida, né? Então a gente tem que preservar a vida. Então eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto, mas eu acho que vai da cabeça da pessoa, né? Se ela foi estrupada ou alguma coisa assim, tem um filho, a gente tem que cuidar. Mas se ela não quer, a gente tem que também dar a opção para ela. A dona do corpo da pessoa é a própria pessoa, né? Ele é quem tem que decidir. Não tem que ter nada de reprimir, então não é democracia. O aborto, sinceramente, não é pecado, né? E é uma vida que você está... tipo um assassinato. Tirar a vida de uma pessoa inocente que não tem como se defender. Já em caso de alguma doença, sim, eu seria a favor. Sou contra. Eu acho que ninguém tem direito de tirar uma vida antes de nascer, né? Doutora Helenise, a gente viu aí pelas respostas que o tema é polêmico. A questão religiosa ainda influencia muito? Eu acho que eu não acho que se tenha que tomar o assunto como um debate religioso, né? Agora, a perspectiva religiosa, sem dúvida alguma, influi nos princípios da pessoa, né? E eu penso que o respeito pela vida do outro, que a religião, de uma forma geral, incentiva, né? Eu penso que ela também influi, nesse caso, em haver, né, essa preocupação especial com alguém que não tem como se defender, né? Como é o caso da criança, né? Doutor Augusto, como é que esse tema é tratado em outros países? A legislação brasileira é seguida também em outros países ou cada um tem um entendimento diferente, é um tema diverso? Isso é um tema muito polêmico, né? Porque tem países que autorizam o aborto e consideram o aborto legal, né? Mas só que tem vários outros países que ratificaram ao Pacto de São José da Costa Rica, né? Que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que prevê essa prática como um crime, né? Então não aceita de forma alguma. Agora aqui no Brasil as pessoas têm a consciência dessa questão dos casos em que pode ser praticado de forma legal, as pessoas sabem que podem procurar o SUS ou a justiça nesses casos, ou ainda falta muita consciência? Eu acho que ainda falta muita consciência. Não é todo cidadão que tem uma curiosidade de pegar uma Constituição, pegar um Código Penal para ler e ver em que casos é possível o aborto. Doutora Helenise, os dados da OMS mostram que 1 em cada 9 mulheres já realizou algum aborto na vida. É um número muito alto? É um número muito alto. Agora, é um número também que eu acho difícil
você ter uma certeza com relação a ele, principalmente nos lugares em que o aborto é clandestino, né? Porque como que eu vou fazer uma estatística? Pode ser maior ainda, né? então? Então, eu acho que pode ser maior como pode ser menor, né? Agora, nos países em que o aborto é legalizado, realmente a gente vê que há um aumento no número de abortos, né? Então, isso também é uma questão preocupante, né? Porque às vezes se apresenta a legalização como se fosse uma solução e, na verdade, a gente vê que ela vai criando uma, digamos assim, quase que uma anestesia, né, da consciência com relação ao problema que o aborto representa, né? E o aborto também, ele é um risco para a mulher, eu acho que isso precisa ser dito, né? Não só o aborto clandestino, em qualquer situação em que se faça o aborto, né, aumenta o risco físico e o risco psicológico com relação à mulher, né? Então, há artigos científicos publicados que mostram que, ao longo do tempo, né, a mulher que já fez um aborto tem mais depressão, precisa de mais atendimento psicológico, tem mais tendência a suicídio. Quer dizer, é todo um conjunto de questões que não são vinculadas apenas ao momento em que ela faz o aborto, mas ao resto de toda a sua vida. Existem estudos, doutora Helenise, que mostram se mudou a situação em países onde o aborto é legal? É interessante, porque haver o aborto legal não significa que deixe de haver o aborto clandestino, né? E isso há indicações, sim, né, de que em muitos países em que o aborto é legal, mesmo assim você tem, né, o aborto clandestino, até porque muitas vezes a moça recorre ao aborto porque ela não quer que saibam que ela engravidou, né? Então, ela não se apresenta oficialmente para fazer o aborto, né? Ela continua buscando um modo clandestino de fazer esse aborto para que não se saiba da sua gravidez. Faz né? isso para justamente fugir, né, das estatísticas, né? E para mim, justamente isso, para esconder da família, que teve ali, ficou grávida, né? Então, isso aí é fundamental, que seria, mesmo que seja legal, tem que ser feito um estudo muito aprofundado, justamente com isso, para não ocorrer esse tipo de questão. Agora, qual é, então, a solução? Porque a gente vê que tem muitas campanhas de prevenção de gravidez, de contraceptivo, e continua havendo um número indesejado de gestações. O que precisa ser feito para poder mudar essa situação? Bem, no meu entender, assim, hoje em dia, a mídia social, você tem acesso em qualquer lugar. Então, falta de informação não é. Eu creio que ainda falta, assim, como a maioria dessas gestações indesejadas ocorre na adolescência, o Ministério da Educação poderia fazer, assim, uma questão de orientação sexual melhor para essas pessoas, né, para os adolescentes. E para a senhora, doutora Helenise, o que precisa ser feito? Eu também penso que a questão é principalmente educação, né? E a ideia, por exemplo, de que a pílula ou os métodos anticoncepcionais diminuem a gravidez indesejada, a prática tem mostrado o contrário, né? Onde você tem esse tipo de campanha, acaba aumentando, porque na realidade se cria uma falsa ideia de que aquela relação é segura, né? Então, e você tem falhas, evidentemente, ainda mais com pessoas jovens, que muitas vezes não sabem. Então, a questão não é comparar, né, a relação sexual feita pela adolescente com proteção ou sem proteção, mas a relação que ela faz ou não faz, né? Quer dizer, na realidade, a gente perdeu, digamos assim, na sociedade, né, a ideia da espera, né, do momento adequado para começar a ter uma vida sexual, né, ativa. Então, eu acho que tudo isso precisa ser muito bem trabalhado, né? São questões de fundo e que muitas vezes as meninas não têm muita clareza com relação a isso, com o valor do seu próprio corpo, né? Com o valor da sua dignidade, com o que significa ser mãe, né? Então, eu acho que tudo isso precisa ser muito bem trabalhado na educação e que aí sim a gente teria um efeito. A conscientização tem que ir além, então, né? É uma coisa muito mais profunda. Exatamente. E ainda vim da própria família, né? Porque eu acho que hoje em dia ainda a própria família ainda tem aquela barreira de conversar, a mãe ou o pai conversar com a filha ou com o filho sobre a questão sexual, né? Mesmo que seja muito antes do momento esperado, não passa orientação. Então, seria até aconselhável ao Ministério da Educação fazer um programa justamente voltado na orientação sexual. Doutora Helenise, como é que está essa discussão sobre a legalidade do aborto? Não, essa discussão está no mundo inteiro, né? E inclusive nos lugares em que é legal,
existe a discussão de tornar ilegal, né? Nós já tivemos alguns países que retornaram a legislação, como Polônia, por exemplo, e nos Estados Unidos, que é a legislação por estados, a gente tem estados que têm feito uma legislação mais restritiva em relação ao aborto, né? Então, ou seja qual for o estado da legislação, é hoje um assunto polêmico. O senhor concorda, doutor Augusto? Eu concordo plenamente, porque tanto que até a nossa presidenta, hoje em dia, ela é totalmente contra a abolição, a legalização do aborto no Brasil. Nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Lenise Garcia, doutor Augusto Teles, eu agradeço a presença de vocês aqui no estúdio do Artigo 5º e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!